Então vamos lá? Bom, se tem uma pergunta que vocês me fazem sempre aqui é por que eu não invisto em imóveis, né? Eu vou explicar de maneira bem simples aqui, de maneira didática, de uma forma que você nunca mais vai esquecer, porque foi a forma como eu mesmo decidi que não queria investir em imóveis. O que acontece é que em 2016 ali, eu ainda era casado, então eu tomei a decisão de comprar um apartamento que na verdade seria o apartamento que eu ia morar, né? Não era um apartamento ali para colocar de aluguel. Quando ele finalmente ficou pronto, eu já não ia mais morar naquele apartamento, então eu decidi colocar ele para vender. E aqui começa a coisa toda, né? Para começo de conversa, eu comprei um apartamento na planta, o que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo no mundo. Por quê? No meio do desenvolvimento desse prédio ali, né, a construtora teve inúmeros problemas, ela acabou passando a construção ali para uma empresa do Bradesco. Eu nem sabia que o Bradesco fazia construções, mas quando você passava na fachada lá depois, ficou escrito que o Bradesco assumiu ali, parece, o empreendimento e tudo. Então, dor de cabeça aqui e acolá. Na época que eu assinei o contrato, eu tinha pagado 320 mil naquela unidade do apartamento. Você não precisa fazer financiamento quando você compra apartamento na planta, porque você pode ir pagando o dinheiro direto para a construtora. Só que lembre-se que o risco de comprar um apartamento nesse estágio é muito maior, porque até aquele apartamento levantar ali, né, pode acontecer mil e uma coisas. Inclusive, você já deve ter andado pela sua cidade e encontrado algum prédio não acabado ali. Isso acontece, isso dá problema e não é pouco não, né? E aí quando eu chequei as contas ali para ver quanto que ainda faltava para pagar no dia da entrega de chave ali, ele faltaria uns 100 mil reais mais ou menos ali que eu precisaria pagar, que é aquela última que você deixa, né, para entrega de chaves. Na hora que você vai comprar um apartamento na planta, você pode organizar como é que você quer fazer esses pagamentos, né? Ah, cada julho eu vou dar uma antecipada de 25 mil, tarará, e aí para entrega da chave eu vou jogar X. E normalmente a ideia mais inteligente é jogar o maior valor possível para as parcelas finais ali de entrega da chave, né? Por quê? Porque você se protege desse risco da construtora, caso você vá fazer essa besteira que eu não recomendo, você se protege desse risco da construtora e também você, na época da entrega da chave ali, você às vezes até consegue vender esse apartamento sem nem colocar a mão nele. Então algumas pessoas acabam ganhando bastante dinheiro com isso, porque elas compram um apartamento ali, na época que está perto de entregar a chave, ela acha um comprador, ele paga a parte final ali e ela fica com o dinheiro ali tranquila, né? Já com aquela valorização desse imóvel, porque o imóvel construído vale mais que o apartamento na planta, exatamente por essa questão do risco. Então, quando eu peguei ali, enfim, né, tava próximo de pegar as chaves, eu comecei a tentar alugar aquele apartamento. Para começo de conversa, você tem que gastar um mundo velho de dinheiro com armário, sei que lá, né? Porque senão você não consegue alugar. Então você tem que ter esse investimento ali. E o máximo que eu estava encontrando pelo aluguel ali naquela região, e olha que é uma região muito boa, um apartamento de 320 mil reais, eu estava conseguindo ali em média R$ 1.200 no máximo aluguel, porque todas as outras unidades estavam cobrando o mesmo preço. Então acabava que não tinha muito jeito de sair muito disso, né? O que dá ali, né? Se a gente pegar 320 mil e colocar R$ 1.200, dá em torno de 0,37% ao mês, né? Pelo apartamento ali. É muito ruim essa rentabilidade. Se a gente comparar aí, ela está a 4,53% ao ano. A rentabilidade anual realmente muito ruim. Isso considerando que você mesmo vai fazer a administração, que você vai cuidar ali dos inquilinos, considerando que vai ficar alugado o tempo todo, né? E que é coisa que a gente sabe que não acontece. Então, no geral ali você tem que procurar ainda uma imobiliária para colocar aquilo ali para alugar e ela morde uma parte dessa rentabilidade, algumas vezes 10% e às vezes até mais, tá? Desse dinheiro ali. Então, é horrível realmente. Eu fui fazer algumas contas, né? Já investia na bolsa há algum tempo, comecei a fazer algumas contas e falei, cara, a meta de inflação de 2016 ali era 4 e alguma coisa, mas acabou saindo a 6,29%, né? Então, a própria inflação era maior do que a rentabilidade que eu teria com o apartamento. Era simplesmente horroroso, né? Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, como que alguém pega o próprio patrimônio e imobiliza numa coisa idiota dessa? Ainda bem que eu só fiz isso porque eu ia morar ali, né? Porque senão nem teria feito sentido. Aí eu peguei e falei, cara, chocante o quanto o brasileiro realmente precisa de educação financeira. Hoje em dia, olhando para trás, eu vejo isso, né? Na época, na verdade, só pensei, que se foda, né? Vou vender essa merda e vou investir porque eu sei fazer isso muito melhor. O pior era que para vender também não era nada simples. O apartamento que valia 320 mil ali, segundo a avaliação dos corretores, imobiliária, aquela coisa toda, você coloca ali, venda apartamento, tarará, né? Coloca aquela coisa toda, imóveis Trovit, lugar certo, sei que lá, você divulga aquilo tudo e você recebe N ligações ali, mas todo mundo oferece para você assim, olha, eu te dou meu Passat zero aqui, que não andei quase nada, tem só 100 mil quilômetros rodados e uma chácara aqui. Aí você fala, pô, não quero um Passat, quero em dinheiro, né? Aí o maluco fala, não, eu te ofereço uma casa em Capuava, né, que é uma cidade aqui perto, e 50 mil reais em dinheiro. Você fala, não, não quero essa porra não. Aí no outro dia te oferece
4 galinhas, 5 porcos, uma picape, uma chácara em Valparaíso. Aí você vai ficando irritado, você fala, caramba, isso aqui de verdade não tem esse valor de mercado porque ninguém paga aquilo em dinheiro. Então é simplesmente uma coisa que as pessoas querem fazer trocas ali, né? Aí você tem que escrever, recuso trocas ali. A pessoa te liga e começa a oferecer muito menos porque é em dinheiro. Você falou 320 mil, a pessoa fala, mas e à vista? Eu falei, eu coloquei o dinheiro à vista, você não vai me pagar como, né? Ah, não, mas é porque eu podia fazer um financiamento. Eu falei, meu amigo, eu não quero saber como você vai comprar, né? O dinheiro chegando em mim, pra mim, não faz diferença nenhuma. Só que as pessoas não entendem isso, então isso dá um trabalho da gota. Por fim, acabei conseguindo fazer um acordo ali com a própria construtora e peguei de volta o meu dinheiro corrigido por um índice ali que eu achei muito melhor do que ficar vendendo isso aqui. Eles devem ter vendido para outra pessoa lá. E aí aqui a gente já percebe alguns defeitos dos imóveis, simplesmente eu contando essa história, né? Mas além disso, para você comprar, transferir, sei lá o que, você ainda paga ITBI, registro, escritura e além de tudo, se na hora que aluga e tá tudo certo, você ainda paga imposto de renda sobre os aluguéis, você tem a comissão da empresa que vende aquilo ali se ela for vender. Cara, tem tudo de ruim. E aí o que pode ter de bom? Se você comprar um apartamento numa região muito ruim ali, ou uma casa numa região muito ruim, e alguém construir, sei lá, um shopping ali perto, ou um sei lá o que, né? Uma escola, alguma coisa, aquilo pode ter uma valorização. Então é assim que as pessoas fazem. E lembrando aqui que eu estou falando de imóveis dentro do perímetro urbano, porque imóveis, quando você não tem esse objetivo de alugar nem nada, quando você tem o objetivo de simplesmente ganhar com a valorização daquilo ali, né? Por exemplo, eu compro hoje terrenos com água nascente. É uma ideia super interessante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, as razões e tal, mas não cabe aqui nesse vídeo. Isso continua sendo muito bom. Terras produtivas ali continua sendo muito bom. Mas a ideia dos imóveis em cidade, cara, não acredite nessa historinha. As pessoas falam, mas e a valorização? Ganhei sei lá quanto. Quando você vai tirar a inflação daquilo ali e vai ver quanto essa pessoa ganhou, em raríssimos casos, exceto esse que constrói alguma coisa perto que valoriza muito, nada a ver, né? E aí também o que essas pessoas não te contam é que se constrói alguma coisa ruim ali perto, né? Você tá lascado também, né? Então se constrói, dependendo do que se constrói, ali se constrói uma balada, um bar, um troço, você desvaloriza completamente o seu imóvel, tá? Então a vizinhança ali comanda muito, e aí nesse lugar, nesse apartamento já é uma região ultra valorizada, então não tinha muito o que valorizar ali, né? Vai valorizar agora de acordo com o tempo pela escassez mesmo de morar naquela região, mas nada muito sério. Então aqui, se a gente pegar e colocar, né, de um lado e do outro, né, fundos imobiliários versus compras de imóveis, é muito difícil você achar alguma característica em que o imóvel seja uma alternativa melhor, até porque os fundos imobiliários são constituídos por imóveis, então todos os fatores positivos que afetam os imóveis afetam os fundos imobiliários também. Existe uma valorização, existe uma diversificação até muito maior, né? Você tem uma casinha ali, um apartamento, você vai olhar, um fundo imobiliário com R$100, o cara tem diversas propriedades ali no meio desses R$100, é muito mais seguro, né? Mas aqui quando a gente olha, simplicidade, né? Cara, fundos imobiliários versus comprar um imóvel, simplicidade, você vai ali no home broker, clica o código, comprou, tá na sua mão, você não tem que preocupar com burocracia, cuidar do imóvel, ir lá visitar, você não tem que fazer nada, né? Agora, para comprar um imóvel mesmo, o investidor precisa se preocupar ali com escritura, certidão, ITBI, locação, vacância, reforma, cobrança, pagar taxa para imobiliário, um rolo danado, e ainda assim ainda corre riscos, né? Agora, liquidez. O que é a liquidez? Você pode fazer isso virar dinheiro a hora que você quiser? Cara, as cotas são negociadas em bolsa de valores, a maior parte dos fundos imobiliários ali é muito simples de você vender. Então, você acorda hoje e fala, eu quero todo o meu dinheiro em dinheiro. Você tem na hora, né? Já a transação ali do imóvel, você vai ter que aceitar gato, galinha, porco, Passat e sei lá mais o que, Fiorino, né, que o povo oferece também na transferência daquele imóvel ali. E, cara, é uma indecência, né? Você tem que fazer uma valorização de 2 imóveis, trocar um pelo outro. Não vale a pena nesse sentido, não tem liquidez nenhuma, né? Se você duvida, e você tá me ouvindo agora e fala assim, eu tenho dúvidas que esse Raul tá mentindo, né? Então pega e faz o seguinte, né? Pega e coloca uma placa de vende-se na porta do seu apartamento aí, ou da sua casa, e verifica quanto tempo você levaria de fato para receber uma proposta em dinheiro e com certa assertividade ali, que fosse realmente uma boa proposta, né? Então, a diversificação do investimento. Cara, quando a gente compara ali, né, fundos imobiliários, você tem aplicações ali que você faz com R$100 e você tem aqui propriedades em shopping, você vira dono de um shopping, vira dono de um prédio igual esse, que é uma laje corporativa, né, diversos escritórios e tudo. Cara, você tem acesso a tudo isso por valores realmente muito baratos. Agora, com imóvel, você não tem diversificação nenhuma, né? É um bem indivisível ali. Você pega
300 mil ali, se esse é todo o seu patrimônio, concentra numa única propriedade. Se aquilo ali desalugar, ou se esse prédio cair, se acontecer qualquer coisa, você está no sal, você não tem mais essa propriedade. Já ali nos fundos imobiliários, dificilmente você teria esse problema, porque é uma diversificação muito maior. Você tem ali fundos de galpão logístico, tem diversos galpões. Você tem fundos imobiliários no Brasil que tem mais de 100, 200 propriedades inteiras, um prédio inteiro com diversas salas para alugar, né? Inclusive igual o seu, se você quiser. Se quiser ali um que viva exclusivamente de imóvel residencial, você pode. Então, tem nem relação ali na diversificação. É uma diversificação muito maior, você diminui muito o seu risco tendo uma cota de fundo imobiliário. Vantagem fiscal, né? Pô, fundo imobiliário não paga IR, né? Então não paga nenhum imposto ali em cima da rentabilidade que você tem daquilo. Os aluguéis provenientes de imóveis ali, diretas, são tributados pelo imposto de renda, o IRPF ali, e se você não declarar, ainda corre risco aí de ter uma mordidona do leão e gastar mais dinheiro ainda. Quando a gente fala de risco ali, a gente está falando de fundos imobiliários que investem nas propriedades mais caras e rentáveis do Brasil, né? As mais bem administradas também, com equipe muito maior. Ele minimiza o risco ali, porque se uma sala dentro de um prédio com, sei lá, 500 salas desaluga, não muda absolutamente nada. Agora, se seu único apartamentozinho ali fica sem alugar, a vacância dele é 100%, que tá lascado, né? Por isso, inclusive, quando a gente fala de fundos imobiliários, é importante escolher os que não são monoativos ali, porque, de fato, você tem essa diversificação muito maior. O proprietário de um imóvel ele é refém, né, completamente exposto a esse risco de vacância e qualquer coisa que acontecer, o próprio condomínio come sua rentabilidade, né? Por exemplo, tem condomínio que custa R$1.000, o aluguel custa 1.200. 2 meses alugado, você já tomou, foi prejuízo de 1.000. Então você começa a ter um imóvel gerando prejuízo e não lucro, né? A gestão ali, né? Com os fundos imobiliários você conta com a gestão ativa ali, que vai extrair o maior valor possível daqueles imóveis. São pessoas pagas para isso, uma equipe gigantesca, um portfólio, os inquilinos escolhidos, contratos mais longos, advogados fudidos ali, né? Então, melhor coisa, o proprietário do imóvel tem ali uma imobiliária da esquina da casa dele, horrível, que quer te ferrar, né, o tempo todo ali, presta um péssimo serviço para os dois lados, então tanto para o dono do imóvel quanto para quem é locatário, né, então horroroso realmente. Então, além disso, você tem aí essas características todas. Aí qual que é a única desvantagem que você poderia ter ali em relação aos fundos imobiliários e que você não tem em relação ao imóvel? Você tem essa coisa de você poder tocar, né, se você quiser ir nessa parede aqui, sei lá porque você ama tijolo, quiser dar uma lambida nela ali, eu posso, então tá aqui, né, uma propriedade que eu vejo ela aqui, e as pessoas falam sempre, fundos imobiliários é papel, se mudar alguma coisa. Então, obviamente que esses caras ali que são bilionários são os caras que controlam a política, as leis, a coisa toda, né? Diferente aí de você que tá aí sozinho no mundo. Então, obviamente, qualquer coisa que for mudar vai piorar primeiro para quem tem menos grana, obviamente, do que para quem tem mais grana, né? Então, isso aí não tem risco. Agora tem uma coisa que nos fundos imobiliários, para quem tem psicológico fraco, que é a volatilidade, né? Então, todos os dias ali você vai saber quanto está valendo sua cota. Diferentemente de uma casa, que se constrói alguma coisa aqui na frente amanhã, né? Você tem uma sensação de desvalorização, mas você não consegue medir isso de maneira eficaz, a não ser que você fique acompanhando os seus vizinhos. E aí, para quem é muito bitolado com isso, quer saber quanto tem de patrimônio ali, essa é a única desvantagem que existiria, né? Seu patrimônio está sambando ali, o dinheiro que você tem como saldo está sambando, não o valor das cotas, não a rentabilidade das cotas, não nada disso, só o valor ali do mercado, né? Sambando que você está percebendo. No seu imóvel ele samba também, mas você não vai lá e bate no vizinho e fala assim, opa vizinho, queria saber quanto você está vendendo na sua casa aí. Aí vai te perguntar, você quer comprar? Não, passei aí só para saber mesmo, eu gosto de saber quanto está meu patrimônio. Você não faz isso, né? Mas na Bolsa de Valores o maluco abre ali e fica olhando todo dia, viciado, né? Tem que se tratar, inclusive, se você tem esse problema aí, mas as pessoas fazem. Então, para vocês pegarem um exemplo real, né? Eu fiz uma simulação aqui de quanto me rendeu o dinheiro ali, que nem era os 320, que eu não cheguei a quitar, né? Quanto me rendeu ali o dinheiro que eu coloquei, 200 e poucos mil, no mês, na média, né? Ao longo desse período todo, eu tô aqui contando valorização, tô contando tudo que eu perdi, tudo que eu ganhei, desvalorização, valorização, tudo aqui eu fiz uma média, tá? E é uma média mesmo, foi feita bem em conta de padeiro aqui, mas está em torno disso. Então, eu tive uma renda média ali de R$ 2.133 por mês durante esse tempo todo, no cálculo ali que eu fiz hoje, tá? Só lógico que como você quer fundo imobiliário contando valorização, amanhã isso pode mudar, ou depois de amanhã isso pode mudar, mas essa foi a rentabilidade média que eu tive contra, então seria uma rentabilidade anual aí, né, de R$ 25.600, né? Sem gastar absolutamente nada, sem imobiliária, sem nada por esses últimos anos, contra ali 14.400 que eu teria, né, com taxas e problemas ali, sem tirar as taxas, né, coloquei aqui a crua, sem pagar imposto, sem nada, eu teria 14.400 reais ali. Mesmo se eu comparasse alhos com bugalhos aqui, se eu quisesse comparar que fosse a mesma coisa, só para tentar favorecer ainda os imóveis, eu ainda teria tido só 14.400 ali, porque eu fui checar, até hoje o reajuste do aluguel lá foi pouquíssimo, assim, né, não teve um reajuste muito eficiente, na verdade
verdade, em alguns casos até abaixou. Então, considerando que eu tivesse ficado tudo alugado ali, tudo certinho, eu teria tido uma rentabilidade de 14.400 ao ano, né? Não é muito bom, não. É bem ruim, na verdade, né? Perdeu até talvez aí para a própria inflação que consumiu ali. Teve uma valorização até relativa no imóvel, mas foi coisa de 15 mil reais, então não mudou tanta coisa, né? Então foi bem ruim aqui mesmo a comparação. E aí fica o conselho para você, né? Se você realmente quiser aprender a investir, tanto no Brasil quanto no exterior, carteira de fundos imobiliários e tudo quanto é outra coisa, a gente tem a escola de formação aqui, que é a UVP, a Escola de Formação de Investidores, onde você pode realmente aprender a fazer o melhor com o seu dinheiro, extrair o máximo dele, assim como eu fiz com o meu aqui, porque realmente isso aqui não faz nenhum sentido. Agora, você está procurando um negócio mais gratuito, né? mais pro grátis ali, Raul, porque realmente eu não tenho dinheiro para investir em mim mesmo agora, né? Tô começando aqui, tem 100 reais por mês, não faz sentido ainda. Cara, você pode clicar aqui, ó, eu deixei um vídeo aqui de quanto você precisaria investir para ganhar 4 mil reais por mês aí com fundos imobiliários, tá bom? Então, um beijão para vocês e até o próximo vídeo.